Você já parou para pensar que talvez o que mais te impede de viver a vida dos seus sonhos é o medo? Hoje eu quero conversar com você sobre o medo que talvez você nunca tenha nomeado, mas que tem te travado todos os dias. É o medo de construir a vida que você realmente deseja viver. E pode até parecer bobagem. Por quê? Como é que eu vou ter medo se é algo que eu quero? Fica aqui comigo até o final que você vai compreender o que eu estou te dizendo. Olá, aqui é a Jéssica. Para viver a vida dos seus sonhos, você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Provavelmente também vai ter que se afastar de muitas pessoas das quais você ama. Talvez até todas elas. Vai ter que encarar o medo do desconhecido. E isso assusta, e eu sei disso porque eu vivo isso. Meus parentes, por exemplo, eles se criticam muito e se julgam muito entre si. E embora essas críticas e esses julgamentos eles não me atinjam diretamente, porque pelo menos para mim foram raríssimas as vezes que houve algum comentário negativo ou alguma crítica com relação à minha pessoa, o meu jeito, minha personalidade, o meu físico. Ainda assim, ver meus próprios parentes se atacando entre si é algo prejudicial. Verem eles se criticando e apontando as características físicas um do outro, características de personalidade, e ver muitas vezes essas pessoas, por exemplo, se chamando de louca, maluca, de doida, e você sabendo que essas pessoas não são nada disso, mas que elas se enxergam dessa forma, é algo que prejudica no meu próprio processo. E por mais que você não necessariamente ame os seus parentes ou as pessoas que estão próximas a você, os seus amigos, a sua família, ainda assim essas pessoas vão te influenciar. Ainda assim vai ser difícil você mudar estando nesse mesmo ambiente. É impossível? Não, mas é muito mais difícil. E é muito mais fácil que você permaneça no mesmo lugar. E eu percebi que para mim é impossível eu conquistar o que eu quero estando imersa nesse ambiente. E eu precisei me afastar ainda mais do que eu já sou afastada. E isso dói. Dói porque eu quero ver o bem deles, dói porque eu também quero ver eles melhorando de vida, eles se tornando pessoas melhores. Mas isso não está sobre o meu controle, e sim sobre a decisão de cada um. Mas sabe o que dói mais do que ter que abrir mão de coisas, ter que abrir mão de pessoas? É viver uma vida que não é sua. O medo do desconhecido. Construir a vida que se deseja muitas vezes significa sair daquilo que é familiar. E esse sair daquilo que é familiar muitas vezes é doloroso, muitas vezes nos causa medo, justamente por esse medo do desconhecido. O que será que eu vou enfrentar? Aqui é onde estou agora, querendo ou não, por mais desafios e dificuldades, eu já conheço, eu já sei como é, eu já sei como funciona. Porque tantas pessoas também, além da dependência emocional, permanecem em um relacionamento tóxico. Porque ali, querendo ou não, elas já conhecem, elas já sabem como funciona. Ela não precisa se arriscar e descobrir o novo. O nosso cérebro também contribui para esse nosso medo, para que a gente fique no mesmo lugar. Ele quer nos manter vivos, em segurança e ter previsibilidade. Só que a vida que você almeja, a vida que você quer, ela está fora dessa zona segura. E aí começa o conflito, você quer mudar, mas o seu cérebro quer te manter no mesmo lugar. Mas se verdadeiramente você quer algo diferente, você precisa fazer algo diferente. E o diferente muitas vezes significa se lançar ao desconhecido. O peso emocional de se afastar de quem você ama. Quantas vezes a nossa família, os nossos amigos ou as pessoas que estamos próximos podem ser gatilhos para que continuemos no mesmo lugar? Quantas vezes essas pessoas, por não acreditarem no próprio potencial, duvidam do nosso potencial também? E essas pessoas muitas vezes vão fazer comentários, não é por mal, como já aconteceu comigo, talvez tenha acontecido com você também. Comentários do tipo: olha, cuidado para você não se frustrar. Ou um simples boa sorte quando você acaba de contar todo um plano, todo um sonho que você tem. Ou o simples fato de eu sei que você sabe que tem coisas que não vão para frente. E eu sei que você é inteligente o suficiente para definir isso. Quando o seu projeto ele não está indo para frente, ele está estagnado. E você escuta isso que eu acabei de te dizer. Quantas vezes as pessoas, por não enxergarem aquilo que você está vendo, elas não vão te apoiar, elas não vão te incentivar. E elas sequer vão torcer pelo teu sucesso, porque muitas vezes ela acredita no teu fracasso. E nem sempre é por mal. Como eu disse, às vezes a pessoa ela não acredita no próprio potencial e ela não consegue acreditar no seu também. E aí muitas vezes você pode se limitar
por uma opinião alheia, quando aqui dentro você sente que aquilo é para você, que você merece aquilo, que esse é o seu caminho. E particularmente, eu não acho que você tem que estar divulgando seus projetos, aquilo que você quer fazer para as pessoas, pelo menos não no início. Porque muitas vezes isso vai te dar uma falsa sensação de que você já conquistou aquilo que você quer. E em outras vezes as pessoas vão tentar te desmotivar ou vão fazer críticas em relação ao seu projeto e você vai pensar que precisa mais de um tempo para aperfeiçoar ainda mais. Ou talvez você até desista, dependendo do seu nível de resiliência. Como eu te falei no início, ver meus parentes se criticando entre si é algo que sim, me afeta também. Por isso eu não posso estar tão envolvida nesse meio. Mesmo gostando, mesmo querendo ver o bem deles, mesmo querendo ver eles evoluírem. Da mesma forma é na sua realidade. Tem pessoas que você vai gostar, que você vai querer o bem, que você vai querer que essas pessoas evoluam, mas essas pessoas elas não estão buscando isso. E aí você paralisa o seu processo, tenta ajudar as outras pessoas e você falha miseravelmente. Porque você não consegue mudar o outro, mas você consegue se transformar. E se transformando, você pode ser uma influência positiva, você pode ser um exemplo. Mas enquanto você só tiver palavras para dizer para outra pessoa e você não for um exemplo, você não tiver os resultados daquilo que você prega, muitas vezes você vai ser tido como um bobo ou um ingênuo, como uma pessoa que não conhece a realidade da vida. E talvez você conheça muito mais do que essas pessoas que julgam que você não sabe de nada ou que você está completamente perdido ou perdida. Mas isso não muda o fato de que você não tem como mudar as outras pessoas e sim se transformar. Então foque a sua energia em você, em fazer as transformações que você sabe que consegue fazer e em se superar e perceber que muitos dos desafios que você tem e que às vezes você pode achar que até que não é capaz de superar, você consegue. Mas é claro que isso não acontece num passe de mágica. É preciso resiliência, é preciso constância, é preciso rotina, é preciso treinar até ficar muito bom no que se quer fazer. Então, muitas vezes você vai precisar se afastar para se preservar, para ter uma saúde emocional, para construir a vida dos seus sonhos. Porque muitas vezes quando você se afasta desse ambiente, você se conecta com novas pessoas que estão olhando na mesma direção que você. Você consegue enxergar além daquilo que você já tinha enxergado. Agora, quando você ocupa sua mente, seus pensamentos, quando você gasta sua energia com algo que não vai te levar para frente, você só está desperdiçando o tempo da sua vida. E esse tempo, você já sabe, ele não volta. Se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo e vamos conversar sobre isso. A culpa por querer mais. Às vezes pode surgir um sentimento de culpa por você querer uma vida diferente daquilo que te foi ensinado, daquilo que a sua família vive. Porque você também quer ver eles bem. E aí você se sente culpado porque você quer uma vida melhor, você já se imagina tendo essa vida melhor, mas você não consegue imaginar sua família, seus parentes tendo essa vida também. Todo mundo ali vivendo daquela mesma forma que foi condicionado desde a infância, apenas repetindo padrões. E você querendo fazer diferente. Isso gera uma certa culpa, geralmente. Gera um sentimento de, ai, será que é isso mesmo? Ai, será que eu devo fazer isso ou não? Tudo isso que eu vou ter que deixar para trás, todas essas pessoas, e todo esse condicionamento que me foi ensinado, e todas essas crenças que eu ainda tenho, mas não tenho mais tanta certeza se elas são reais. Tudo isso eu vou ter que abandonar para me transformar? Se eu quiser ser um novo alguém, eu vou precisar deixar tudo isso para trás. Pode até soar como uma certa ingratidão você não querer levar adiante os valores que você aprendeu na sua família, ou levar para frente a forma como você foi educado, porque você vê que essa forma não é uma forma saudável. Apesar disso, querer mais, fazer diferente não é ingratidão, é coragem. Você não precisa se encolher para caber no mundo de alguém ou nas expectativas de alguém. Você pode ter uma vida diferente, você pode ser uma pessoa diferente, você pode viver um destino diferente. Você pode sair da repetição dos padrões e ciclos de dor. E se você consegue verdadeiramente sentir isso dentro do seu coração, por mais que as outras pessoas te digam que não, acredite. Isso é real e isso é para você também. O medo como um direcionamento. É preciso que a gente reinterprete o medo. O medo nem sempre é um sinal de que você deve parar, mas sim de que você está indo na direção certa. Por quê? Quantas vezes a gente sente medo de algo que vai ser bom pra gente? De algo que vai trazer transformação, de algo que, apesar de ser desconhecido, tem grandes chances de ser algo positivo. O medo, ele costuma aparecer diante de mudanças ou de grandes mudanças, como casar, ter filhos, mudar de estado,
Sair de um emprego para fazer uma mudança de carreira, sair de um emprego para empreender. Antes dessas atitudes, o medo vem. Mas o medo não é um sinal para você paralisar, não é um sinal para você ficar onde você está. Mas muitas vezes o medo é um sinal para você continuar, para você ir em frente, para que você se arrisque naquilo que você sente que verdadeiramente é para você. Coisas importantes vão te gerar medo, isso é normal. O que você perde se você não fizer aquilo que precisa ser feito? Feche os olhos agora por breves segundos e imagina. Imagina a sua vida daqui a 5 anos. Se nada se transformar, se tudo continuar exatamente do jeito que é, você estaria feliz com a sua versão atual e com a vida que você tem hoje? Já pode abrir os olhos quando quiser. Agora pensa comigo. Você já parou para pensar quantas vezes a gente vai vivendo no piloto automático e a gente não consegue projetar como será a nossa vida no futuro? E às vezes a gente está infeliz hoje com a nossa vida e a gente não faz nada para transformar essa realidade. Se você não fizer nada para transformar a sua própria realidade, as coisas vão continuar do jeito que estão. Ou até tem uma tendência a piorar. É que nem uma sala. Entrou várias pessoas numa sala, teve uma reunião, depois sai todo mundo. Quantas vezes essa sala pode ficar uma bagunça e as cadeiras de todo jeito, principalmente se houve dinâmica de grupo? E quantas vezes precisa ir alguém lá reorganizar aquelas cadeiras, alinhar tudinho do mesmo jeito é a nossa vida. Se a gente não está o tempo todo trabalhando, ajustando, se transformando, alinhando aquilo que precisa ser alinhado, a nossa vida vira um caos e a gente não tem um progresso verdadeiro. Se esse vídeo tá te fazendo pensar, se inscreve no canal, porque toda semana eu trago reflexões aqui como essa. Construir a vida que você deseja exige coragem. E coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer ter a sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!